Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Para aqueles que não me têm ouvido muito, tive muito tempo ausente, mas foi por situações difíceis que tinha que resolver. Amém? Então, mas graças a Deus, que Deus está aqui para vocês e no nome de Jesus. Então, hoje eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo para conectar com vocês todos, para vos abrir os olhos da mente e do espírito, para vos darem entendimento, conhecimento. Sabe, Claudina? Deus mandou-me ir mais cedo por causa de você. Bem-vinda seja. Então, que Deus vos abra os olhos da mente e do espírito para que vocês entendam qual é a perfeita vontade de Deus para a vossa vida. Amém. Então, eu vou abençoar você. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Obrigada pelas orações, Claudine. Você me protegeu muito. Deus abençoe você, tá bom? Eu preciso mesmo de oração em espírito. Vocês sabem, é assim. As pessoas dizem, muitas pessoas dizem assim, você é um ministro de Deus, por que que você não ora? Mas você sabe que só porque uma pessoa é ministro de Deus, não deixa de ser humano. Não é verdade? E porque nós nos pusemos na brecha por muitas almas, muitas pessoas, e entramos na área de Satanás para os ministérios de libertação. Eu estou a falar para os ministros de libertação, né? Todos os ministros são atacados, digo-vos já. Não venham com engano pensar só porque é um ministro tudo está bem. Nem sempre está tudo bem. A gente sorri, a gente brinca, que é para vos encorajar, para vos animar. Mas eu quero dizer a vocês que nós somos seres humanos, que nós nascemos da carne e osso e do sangue. O único que nasceu de Deus vivo foi Jesus, amém? Foi Jesus, mas nós não, nós não nascemos no pecado. Você pode ver isso em Salmos 58. Tá lá, sobre o pecado e foi concebida. Minha mãe me concebeu no pecado. Vocês podem ver isso. Então, porque nós entramos na área de Satanás, no campo de Satanás, nós entramos aonde as obras do oculto estão feitas e para desfazermos essas obras e para libertar a vocês, porque nós andamos nos céus, né? À noite, quando a gente diz, eu estou na vigília, na verdade, nós estamos numa vigília espiritual. Amém? Nem na vigília carnal. Estamos a interceder e a orar e a destruir as forças do oculto que estão no segundo céu e que estão nas águas, nos mares. Amém? Por isso, o diabo, não só os espíritos, não só os que são contra nós, nos atacam, esses ainda a gente resiste e eles acabam por desistir, porque veem que conosco não podem brincar, tá bem? Mas o diabo e as suas forças então também vêm nos atacar. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Então você é amada, você é amado, em todas as coisas você é mais que vencedora. Amém? Então, eu quero proteger você. Senhor, eu peço agora correntes de arame farpado a proteger, a fazer proteção ao redor destes amados, destas amadas, em nome de Jesus. Você sabe, isto é assim, você tem que ser cercado com muros de proteção. Então, mas eu decidi aumentar mais essa proteção. Além dos muros de proteção, você sabe, se você tem fazenda, ô Júlio Jorge, bem-vindo. Se você tem a fazenda, Deus o abençoe, tá bom? Então, se você, por exemplo, tem uma casa que tem terreno, tem quintal, tem fazendas, tem
qualquer coisa, você tem que separar a sua fazenda da do vizinho, né? Ou do seu quintal do quintal do vizinho. Então, vocês põem postas de separação. Alguns põem arame farpados para ninguém entrar lá dentro. Vocês sabem o que é arame farpado? Não sei em todos os países como é que se chama, mas no meu país, arame farpado é um arame, é uma separação feita de arame e aquele arame tem picos, né? Tem pontas que qualquer pessoa que passar ali é picado, né? É preso. Então eu no mundo do espírito eu agora estou a enviar, estou a pedir os anjos do Senhor agora, ponham correntes de arame farpado ao redor dos meus amados e das minhas amadas, e ainda por cima o fogo de Deus também, colunas agora de fogo de proteção. Ó Senhor, que ninguém passe para lhes atacar. Aquele que vier contra eles cairá por terra imediatamente, em nome de Jesus. Amém? Anjos do Senhor, comecem a batalhar. Então, por que que eu vim hoje? Hoje vamos começar outra vez os nossos lives, né? Eu não quis avisar por motivos pessoais, né? Então, mas eu sei sempre que Deus há de enviar sempre alguém, há de sempre enviar a tocar alguém no coração para vir no live, né? Então, alguém que precisa de apoio, né? Então, é assim. Viemos hoje para restaurar outra vez, né? Porque a batalha não acaba. Irmãos e irmãs, até que Deus, amados e amadas, algumas pessoas não gostam que eu chamo irmãos. Eu digo irmãos porque somos irmãos num espírito. Vocês têm o Deus Pai e eu também tenho Pai. Não sou irmã da vossa, filho da vossa mãe, não sou irmã, filho do vosso pai. Sou filha de Deus e como vocês. Por isso somos irmãos no espírito. Amém? Somos filhos de Deus. Espiritualmente somos irmãos. Por isso é que eu chamo irmãs e irmãs, porque quando você recebe Jesus Cristo e como eu recebi, o nosso nome é registrado no céu e Deus nos adota como filhos, então somos automaticamente adotados por Deus. Somos filhos de Deus, por isso somos irmãos adotivos, né? Você é minha irmã e é meu irmão adotivo. Amém? Porque Deus adotou você como adotou a mim. Amém? Então, é por isso que eu digo, irmãs e irmãos, não levem a mal, não fiquem chateados, é por amor. Amém? Então é assim. Hoje é dia do síndrome de Down, libertação, mas na realidade eu vou fazer um geral, né? Vamos orar? Eu vou orar em línguas, para que Deus levante a sua cabeça, para que todo este tempo que eu estive ausente, que você ficou estressado, que foi com tanta coisa, não tinha mais força, né? Então eu venho levantar a você. Então, em nome do Senhor, Espírito Santo, eu peço agora, entra no controle. Colunas de fogo começam agora a ser libertas. Começam agora, alguns dizem libertados, né? A libertados, libertos. Eu falo liberto, né? Colunas de fogo começam agora a ser libertos para começar a queimar todas as hostes espirituais da maldade que estavam nos segundos céus, debaixo da terra, nos ares, que os espíritos do ar sejam agora queimados, espíritos diabólicos. Anjo Miguel, comecem agora a trabalhar, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre as ofertas. Muitas pessoas não gostam de dar ofertas. Então, deixa lá ver se eu consigo aqui abrir aqui a Bíblia, que eu estive a ver uma mensagem que Jesus me mandou dar, que dizem que as igrejas pedem dinheiro, as igrejas pedem dinheiro. Mas Jesus mostrou-me para vos mostrar uma passagem na Bíblia que ele também cobrou ofertas. Sabiam? Jesus também cobrou ofertas. Então, eu vou orar. Enquanto vou abrindo a Bíblia, eu vou orando no Espírito, né? Aracaxeracase, arabacoxerabacoxeracase, aracaxeracase, 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 aracaxeracase,
aracaxeracacê, aracaxerabacacê, arabacaxeracacê, aracaxeracacê, aracaxeracacê. Então, eu vou vos abrir, vocês podem tomar nota em Marcos 12, 41 a 44. Eu estou a ler através da Bíblia Gateway. Há uma Bíblia titulada Gateway, né? É online, as pessoas, para quem não tem Bíblia, pode ir a essa Bíblia lá e vem encontrar. Então, eu vou ler agora. Eu estou a ler agora do versículo. Você pode ter Marcos 21. Eu estou a ler agora no versículo 21, do Lucas 21, e diz assim: E Jesus viu algumas pessoas ricas, olhem bem, o que é que Deus fala das ofertas, né? E Jesus, isto é no Novo Testamento, em Lucas 21, 21, versículo 1. E Jesus viu, 21, acho eu. E Jesus viu algumas pessoas ricas colocando dinheiro como oferta na caixa das contribuições do templo. Jesus viu. Estão a ver? Jesus viu, diz aqui, algumas pessoas ricas colocando dinheiro como oferta na caixa das contribuições do templo. No versículo 2 diz: viu também uma viúva bastante pobre colocando lá 2 moedas de pouco valor. Amém? No versículo 3 disse: digo a verdade a vocês. Esta viúva pobre deu mais do que todos. Amém? Deu mais do que todos, pois todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas, dando do dinheiro que tinham sobrado. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Então, esta é uma das mensagens que Jesus quer que as pessoas que andam a reclamar que as ofertas, que as igrejas pedem ofertas, olha, Jesus também pediu aqui. Vocês podem confirmar, podem ir ver na Bíblia. E era Jesus. Jesus não precisava de fazer aquilo. Jesus era rico. Jesus era filho de um carpinteiro. Ele tinha dinheiro. Vejam só que a veste de Jesus era de púrpura, de fino. Jesus, naquele tempo não havia carro, mas Jesus tinha burro, né? Nem eu hoje tenho burro, que é um preço exorbitante, imagina naquele tempo, né? E os nossos tempos são modernos. Não tenho burro, mas tenho carro, né? Mas até que eu gostava de ter animais, gostava de ter cavalos, gostava de ter burros, gostava de ter essas coisas, gostava de estar numa fazenda com essas coisas todas. Mas Deus ainda não abriu esses caminhos. Mas quem sabe um dia Ele decide, né? Tudo pela fé, né? Porque agora mas eu não tenho ovelhas, não tenho burros, mas tenho ovelhas, que são vocês. Amém? São os bens mais preciosos de Deus. Amém? Então, para quem duvida da palavra de Deus, da gente pedir ofertas, está aqui na Bíblia. Por que que a gente pede ofertas? Número 1, porque o homem de Deus tem que ser alimentado pelos irmãos, pelos aqueles da palavra, porque não tem tempo para trabalhar. Nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, todos aqueles que estavam a servir a Deus trabalhavam. Mas quando estavam Jesus, todos eles largaram tudo o que tinham. Vocês lembram-se, né? Jesus dizia: Pedro, vem. Jesus era um homem de negócio, né? Era pescador, deixou o negócio dele. O outro deixou, todos deixaram e foram todos para seguir a Jesus. Outro era médico, outro era cobrador de impostos, outro não sei o quê. Todos deixaram o trabalho que tinham para seguir a Jesus. Foram treinados e andaram por todo lado. Então, quem é que mantinha estas pessoas? E Jesus também deixava o trabalho de carpintaria, né? Do trabalho do ganha-pão dele, né? Que ele trabalhava no negócio do pai, né? E ele deixou tudo. Então, como é que estas pessoas eram alimentadas? Pelas ofertas dos irmãos.
para ajudar eles a irem mais longe, pregarem porque eles tinham que comer, eles tinham que caminhar, tinham que despesas, né? Tinham tudo isso. Por isso é que é pedida a oferta na igreja, não é por ganância da igreja. Há pessoas que dizem, a igreja é gananciosa. Eu não estou a dizer que não haja, mas isso não cabe a mim julgar, né? Nem quero entrar nesse ramo, né? Deus conhece os corações e Deus sabe o que cada um faz, né? Eu não venho aqui falar dos outros pastores, dos outros pregadores. Eu também sou pregadora e também não sou perfeita, né? Mas uma coisa é que as pessoas têm que acabar com essa atitude de reclamar porque que as igrejas pedem ofertas. Olha, vejam, vocês às vezes estão doentes na alma. Às vezes não é enfermidade física, mas estão doentes na alma. Quando está doente na alma, reflete-se ao físico. Mas quem é que vai proteger você? É o homem de Deus. Você já ouvi pessoas irem aos psicólogos, telefonarem lá as pessoas para lhes, os psicólogos, né? Para lhes ouvirem, não sei, para terapias, não sei o quê, e não são curadas. Mas começarem a ler a Bíblia, ouvirem o Evangelho, começam a ser curadas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é vida. Entende? E o ministro de Deus é treinado, é preparado por Deus, não é só pela imposição de mãos que os outros pastores fazem, porque isso é bíblico. Mas antes de alguém impor as mãos num pastor, ele já é chamado. Por exemplo, vocês vejam o David, né? Vocês vejam o David. Aquele, já não me lembro do nome acho que era Samuel, que Deus mandou ele para ir buscar um homem que ia ser ungido para ser rei. Ainda ele não tinha sido ungido, Deus já o tinha escolhido, já o tinha preparado. Por isso é que vem a Bíblia. Ainda no ventre da tua mãe eu te conheci. Se você está aqui nesta live, você fica a saber que ainda no ventre da sua mãe, Deus conheceu, Deus escolheu você, né? E por isso Deus chamou aquele homem de Deus, dizem, isso é invenção da cabeça. As pessoas que dizem disso, invenção da cabeça, é porque não têm o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não comunica com eles. Ou se comunica, eles não entendem, não percebem. Mas quem vive com Deus tem realmente a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo convive. Eu estou a falar de uma igreja viva que acredita que o Espírito Santo é poder de Deus, é o Espírito mesmo de Deus. Amém? Então, o Espírito convenceu aquele homem, vai, busca David e unge-o para que ele seja rei. Amém? Veja, ele ainda não era rei, mas foi ungido. E veja que vieram que os pais do David e toda a gente achava que David era inadequado para o cargo, mas Deus não achou ele inadequado. Por isso, você, meu irmão, você, minha irmã, você não é inadequado. Mesmo que as pessoas pensem que você não é valorizado, você não é importante, porque muitos irmãos acham que são muito importantes, porque você não se comporta como muito importante. Você comporta-se normal. Então, eles acham que você não é importante, você não se expõe em público, você não anda armado, que é rico, que é isto, que é aquilo, e que tem isto, e que vai aqui, e que vai acolá. Mas Deus não se importa com isso. Realmente, se Deus escolheu você para fazer a obra dele, é porque você é mais importante que qualquer um dos seus familiares. Amém? Porque você achou graça aos olhos de Deus. Amém? Deus olhou para você, para o seu coração e amou você. Da mesma maneira, Deus escolheu David porque amou David. Claro que David mais tarde fez o que fez a porcaria, desculpem lá a expressão, mas pronto, fez mesmo porcaria que não deveria ter feito. Pecou porque ele é um homem. Você também analisa assim, quantas vezes você já pecou? Você tem sido perfeito? Diga lá sinceramente, quantas vezes você falhou, né? Quantas vezes eu falhei? Eu sou perfeita? Eu não sou. Se vocês estão à espera de ver a minha perfeição, olha, espera acordado, que isso você não vai encontrar. Amém? Apesar de eu tentar, né? Mas perfeito é Jesus, que não tinha mácula, né? Porque ele foi mesmo escolhido por Deus, tinha que nascer assim sem mácula.
Amém? Então, por isso, por isso Deus escolheu a David. E David foi ungido. Ele, claro que não começou logo a funcionar no tempo dele. No tempo dele foi no tempo determinado por Deus. Amém? Foi treinado pelo Saul, né? Acho que era Saul. Não, ora, Saul não foi que o ungiu, foi o. Sei lá. Pronto. Aquele que lhe seguia, né? Esse que ele servia era o Saul, era o rei Saul. David servia o Saul e aprendeu as obras de ser rei com o Saul. Amém? Então, ele aprendeu a reis de guerra. Saul, por causa David, por causa da unção que ele recebeu do ministro de Deus, ele ficou mais forte. Ele já tinha unção, mas depois ainda ficou mais forte, né? Que ele matou o leão, o gigante, com uma pedra. Vejam só, uma pedra. Ele matou o gigante com uma pedra. Um homem daquele tamanho morrer com uma pedra. Aquilo não foi ele, foi Deus que derrubou. O David só jogou a pedra, mas realmente quem derrubou, quem destruiu aquele homem foi Deus. Amém? Por isso, deixem as pessoas virem com pedras contra você. Deixa lá. Aqui as pedras voltam para eles só caem por terra. Amém? Eles vão cair por terra, não adianta. Você sabe de uma coisa, você tem Deus. Como diz lá em Romanos 8. Romanos 8 diz assim: em todas as coisas somos mais que. Romanos 8, versículo 31. Que direi, pois, estas coisas? Se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Se ele nem sequer poupou o seu filho, veja, Deus amava tanto Jesus e deixou Jesus ir à cruz, morrer para que aquele sangue fosse derramado por você. Mas depois ele glorificou a Jesus. Amém? Se ele nem poupou seu filho por amor de você, quanto mais não te dará ele todas as coisas. Por isso, cura é impossível para Deus? Não é impossível. Deus cura sim. Deus liberta sim. Deus transforma sim. Deus abençoa. Deus é um Deus de milagre. Deus opera. Problema financeiro? Não é problema. Um carro? Não é problema. Às vezes nós estamos decididos, queremos comprar uma casa. Tem que comprar uma casa. Se calhar Deus até nem quer que você gaste dinheiro em comprar uma casa. Se calhar já tem alguém já ali pronto com uma casa pronta para ofertar a você. Amém? E quer que você poupe o dinheiro, ou quer que você semeie o dinheiro para o ministério, para ajudar o ministério. Sei lá, ou tem um outro projeto para você, né? Então, não tema o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 podem cair ao seu lado direito, 10.000 ao seu lado esquerdo. Você não será atingida. As calamidades vêm, mas elas não baterão à sua porta. Olha, veja só no tempo do Êxodo, né? Quando o Moisés ungiu, houve calamidade. O espírito da morte ia passar, né? E nos umbrais tinha que se ungir as portas, né? Então, nós agora estamos numa calamidade do coronavírus, né? É uma calamidade, é um espírito de morte, né? Coronavírus está a matar, né? É uma pestilência. Então, você tem que ungir a sua porta com o sangue do cordeiro. Unge a sua porta, os umbrais da sua porta com óleo. Faça vinho, ou eu normalmente não tomo, só quando não tenho, eu não bebo, né? Às vezes bebo uma pinguinha, né? Quando estou assim, ambientes sociais e não sei o quê, para não escandalizar, né? Mas no fundo de um copo para mim é muito, nem metade de um copo eu consigo acabar. E eu bebia. Deus me curou. Todas as noites, antes de eu dormir, eu tinha que beber uma imperial. Uma imperial tirada da máquina. Veja só, não era muito de beber, mas isso já estava a começar a vício. Mas Deus me salvou naquela altura. E com o tempo ele me tirou esse vício. Já não consigo. Há muito tempo que eu não bebo, já há anos que eu não bebo uma cerveja. E posso ver ao pé de mim que não me fazia. Eu gostava de vinho branco, vinho verde. Gostava muito. Né? Hoje não consigo beber. Né? Quem me tirou isso? Foi Deus.
Foi Deus que me tirou. Se Ele tirou o vício a mim, também pode tirar a você. Amém? Então, eu estava a falar da calamidade. A calamidade, você unge azeite ou sumo de uvas e ore sobre aquilo, e o sumo de uvas representa o sangue de Jesus. Tá bom? Você ora e abençoa, declara que aquilo é o sangue de Jesus. E você esparge sobre os umbrais da sua porta. Não é para todos, isso é para os filhos de Deus, aqueles que creem que Jesus é filho de Deus e que aquele representa o sangue de Jesus. Naquela altura, eles mataram um cordeiro, tá vendo? Porque Jesus não tinha morrido, né? Viram que derramaram aquele sangue e unjaram os umbrais para a calamidade não ungir. Mas quando Jesus ressuscitou, né? Hoje ele fez a Santa Ceia, né? Antes de morrer, ele não está na Bíblia, em 1 de Coríntios 12. 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, está na Bíblia. Você pode ver todos os dias, você tem que fazer a Santa Ceia. Principalmente se você está a seguir este ministério. Você quer ser curado, você tem que fazer a Santa Ceia. Tá bom? Veja como está lá na Bíblia e entregue o seu filho, a sua filha, a sua situação e faça a Santa Ceia, que é a comunhão diária com Deus, o pão nosso de cada dia. Amém? É aquilo, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É essa a Santa Ceia. Você tem que fazer. Eu faço não sei quantas vezes por dia, né? Mas pronto. E para minha proteção. Amém? E para proteção da minha casa, né? Então você também tem que fazer. Amém? Para você, para acelerar o processo e para proteger você de qualquer outros ataques. Então, nesta altura do coronavírus, eu quero pedir você para você ungir a sua porta com besunta. Põe um bocadinho de algodão, o vinho. Não vai pôr animal, porque hoje em dia já não é animal, isso agora é bruxaria. Porque os bruxos também começaram a usar isso agora, né? Sacrifício de animais, né? Não, Jesus já foi sacrificado por você, já não é preciso você usar sangue, né? Você usa azeite, você usa azeite de oliva, que é o que está na Bíblia, né? Há muitos outros óleos, né, que estão na Bíblia. Temos o de jasmim, temos tantos óleos na Bíblia que são ervas aromáticas, né? Temos aquela que a gente põe na comida, né? Pronto, já nem me lembro. Que a gente usa, né? Então, há muitas ervas. A romã representa prosperidade, riqueza, fartura. Você come muita romã, irmã. Tira lá as cascas, além de ser bom para a saúde, para o colesterol e para outras áreas, para a pressão alta, mas também significa riqueza, tá bom? E emagrece. Para quem quer ficar na linha, né? Romãs e outras ervas, né? Mas o azeite é o mais prominente na Bíblia. Era muitas igrejas não usam azeite. Diz, o Espírito do Santo chega, mas no Novo Testamento, está lá no livro de Timóteo, diz assim, que se alguém está enfermo, vá ao elder da igreja, né, e unge-o com azeite, né? Para que seja curado. Então, você pode usar. Mesmo que na sua igreja não use, pronto, respeita a sua igreja, mas você, a sua vida privada é com você e Deus. Você usa, né? Por exemplo, eu vim do ministério, agora já usam nesse ministério de onde eu vim, a igreja, o óleo, mas na altura que eu estive lá não usava, e quando saí eu não usavam, mas Deus dizia para mim, unge as tuas filhas com azeite. E eu lá à noite acordava e comecei a ora pela água, abençoa a água. Eu não sabia nada do Ministério da Libertação. Eu abençoava a água e o azeite. E sabe o que é que eu ia fazer? Deus me dizia, vai pôr nos sapatos das tuas filhas, nos pés das tuas filhas. Eu ia fazer, mas eu pensava, era para proteger as minhas filhas de irem em maus caminhos, andar com más companhias, e para eles não serem atacados, para os pés deles lhe levarem na direção certa. E um dia destes, eu estava a pensar, mas Deus, por que é que tu me pedias para ungir as minhas filhas? E hoje Deus me mostrou.
por causa do azeite que usaste nas tuas filhas, hoje elas estão a prosperar financeiramente. Estão mesmo, graças a Deus. Uma coisa que foi feita na infância. Tinham 5 anos, 7 anos, por aí. E agora, com estas idades, já tem mais de 20 anos, né? Uma tem 30, outra tem 25, já umas tem 34, outra tem 25. E elas estão a ver prosperidade financeira por causa da obediência que eu tive a Deus. Quer dizer, ainda elas não eram nascidas no meu ventre, Deus já lhes tinha conhecido. Amém? Por isso, você que nasceu com um filho com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, você fique a saber que ainda o seu filho não era nascido, Deus já tinha escolhido. E se houve percurso na vida, você tem que reverter essa maldição. Amém? Porque o seu filho pode ser curado, sim. Deus liberta, mas você tem que fazer a sua parte. Não dependa só do ministro de Deus, né? Eu não posso chegar na tua casa e comer para ti, para encher a minha barriga e você, né? Eu vou comer por ti. Olha, Claudine, eu vou almoçar agora por você, você fica aí sentado. Ô, Júlio, você não passa nada que eu vou almoçar por você. Eu fico barriguida e você fica com fome. Então, tá a ver? Então, se eu como por você no mundo do espírito, você fica vazio, você fica com fome, não vai ter energia para cuidar. Então, você tem que comer a palavra de Deus. Você tem que orar, você tem que interceder, você tem que quebrar as forças. Vocês têm vindo aqui muitos lives que eu tenho dado aqui, muitas orações. Vocês podem seguir e repetir, né? Repetir aquilo que eu estou a falar, né? Que a unção vai ser transferida. Amém? Eu quero encorajar vocês, mães e pais. Não desanimem. Não desencorajem, levantem-se, que o Senhor está com você, que o Senhor veio para você, Ele não vai deixar você. Com estas calamidades agora, nós sabemos que estamos quase nos fins dos tempos. Os sinais estão aí à mostra, né? Os sinais estão aí à mostra. Olha, os tempos de Satanás estão agora a se levantar, né? Eu já mostrei já postei a semana passada algo que realmente está a acontecer. Muitas pessoas estão a duvidar, mas Deus disse-me, porque pessoas me mandaram mensagens, quando eu mandei aquela mensagem do Papa, né? Que eu acho que é um desaforo muito grande, eles chegaram ali a dizer que querem mudar a Bíblia. Quem é ele? Quem sou eu? Quem é você para mudar a Bíblia? Quem somos nós? Né? Então, veja, ele quer mudar a Bíblia. Os sinais estão ali à mostra. Quer fazer, muitas pessoas estão a mudar a Bíblia. Por exemplo, os gays estão a mudar a Bíblia. Estão a converter a Bíblia à maneira deles. Acham que Deus lhes ama na mesma. Mas a qualquer momento Deus está a dizer que não. Deus ama eles, mas não ama o pecado. Mas então Deus vai ficar contente. Então, se você ou seu filho está ali a partir pratos e você está a dizer não parte, e ele está a partir, então você vai ficar contente com o seu filho? Não vai, não é? Então, é isso mesmo. Então, da boca do seu filho só está a falar palavras das neiras, né? Malcriados, palavras de insultos, coisas que não são agradáveis. Você vai ficar contente com ele? Não vai. Claro que não. Você diz, não fala isso, não fala assim, não faz isto. E ele continua a fazer. Você chega a um ponto de dar umas palmadas para ele, para ver se ele ouve, né? Então, é isso que acontece, né? Porque a Bíblia diz que quem pratica esses caminhos não vai no reino de Deus. Muitas igrejas agora já aderiram, fizeram assinados que os gays podem casar. E a Bíblia está a proibir. Está a dizer que não. Até ainda mais o que eu tenho para falar para os irmãos e amadas hoje, né? É que nós, às vezes, os problemas na sua vida não estão a ser resolvidos porque você continua a conviver com pessoas que são escarnecedores da sua família, dos seus amigos. É família, mas quando fala de você, quando olha, fala mal do seu Deus, critica, ainda gozam com você e querem abrir olhos a você. Querem abrir olhos o quê?
Eles é que têm que abrir o olho. Então Deus já abriu o seu olho, não precisa que ninguém lhe abra o olho, né? Então, afaste-se, porque às vezes, porque a sua comunhão com essas pessoas vai trazer derrubo na sua vida. Entende? Você tem que escolher. Não é porque a gente não quer que você conviva com a família. Mas se a sua família está se a levantar contra você, contra o seu Deus, gozam contigo, ainda fazem pouco de você, o que é que você está lá a fazer? Não te amam. Não amam o teu Deus, o que é que você está lá a fazer? E isso vai prender as tuas bênçãos, vai prender a tua cura, vai prender a tua libertação. Cabe a você proteger-se. Amém? Eu posso proteger você com oração, mas você fisicamente também tem que fazer algo, tem que tomar decisões, né? Olha, leia lá o Salmo 1, medite nesse Salmo, no Salmo 1, dia e noite de dia, você medite no Salmo 1, tá bom? Para se você está nessa situação, eu não estou dizendo que é todos, mas se você está com amigos assim, famílias assim, consigo, você afasta-se dessas pessoas. Você não é obrigado a conviver com essas pessoas. Você tem que escolher. Ou você prospera, ou seu filho é curado, ou você vence na vida, ou continua com aquelas pessoas. Enquanto continua, você não sabe o que, é que aquelas pessoas estão a fazer por trás? Ou pessoas que me mandaram mensagens no Facebook. Isto é mentira. Até mandaram-me texto. Isto é tudo mentira, né? Então, mas Deus disse assim, diz a essas pessoas, por causa das leis, houve um vídeo que eu não pus no live, porque Deus não pus aqui no coisa, que Deus me proibiu, mas diz assim, que no Vaticano é um homem lá, um pregador lá do Israel, até foi um evangelista que me postou, meu amigo, né? Meu amigo conhecido, né? Que me postou, né? De vez em quando, sabe, nós pastores trocamos impressões uns com os outros e mandamos vídeos para a gente ver o que é que está a passar no mundo, né? Então, assim como vocês também, né? Então, aquele estava a dizer que ele tinha na mão dele um documento em que o que é que estava a acontecer, o que vai acontecer, que está na ONU. Amém? Que está na ONU. Esse documento que vai tudo, sabe, tipo política da China. Está a ver? Não vai haver casas privadas, não vai haver negócios privados, vai ser tudo controlado. É por isso que vem aí essas injeções, para poder, aonde você for, você está a ser controlado. Tem lá a marca, está lá dentro de você e você não sabe. Aonde você for, as pessoas vão saber onde vocês vão. É por isso que nos aeroportos agora estão a ser controlados. Está a ver? Tem que fazer os testes, tem que saber, tudo é para saber quem é que entra, quem é que sai. Aquilo é controle. Está a perceber? Aquilo não é nada, é monitorização, coisa, né? Por isso, eu peço a vocês, leiam a Bíblia, tá bom? Leem a Bíblia. Eu recomendo a Bíblia do King James versão. Essa foi que Deus mandou eu aconselhar a vocês a lerem. King James. Ela chama-se King James, a versão do King James, né? Deve ser traduzida em português, não sei. Mas a versão do King James é a Bíblia que Deus está a levantar. Está a mostrar esta versão está correta. Mesmo quando eu vim para esta cidade, onde eu moro, Deus me disse, começa a ler a versão do King James. São as duas que eu leio, João Ferreira de Almeida e a King James. Tá bem? Então, pronto, não fugiram. Agora cada um está, agora muita gente está a traduzir as Bíblias, muita gente está a modificar. Então, olha, não acredite em todas as Bíblias que a Bíblia diz. Você vai ver nessas antigas tradicionais. É muito antigo sim, mas ali está a palavra viva. Foi naquelas antigas que grandes pioneiros de Deus fizeram proezas, não foi? Foi lá onde veio os ministros da libertação, né? Eu por acaso, eu já gostava muito, né? A mim, quem me inspirou muito para estar no Ministério de Cura e Libertação, ela já faleceu. É a Rebecca Brown. Tá a ver? Eu comecei a ler os livros dela e eu comecei a praticar. Mas também ouvia outros pregadores. Lester Samuel.
Tá vendo? Lester Samuel, para você que quer ser liberto, ou pessoas estão a dizer, ai, eu não aprendi libertação. Olha, então eu estou a dar a vocês alguns materiais que você pode entrar lá e aprender, né? Eu lia muito sobre Lester Samuel e comecei a ver os vídeos no YouTube, tem lá livros do Lester Samuel. Em português, até traduzido em português. Mas eu estava a ler em inglês, porque entendo, cai-me melhor, né? Porque o homem é pregador, porque agora, depois de tantos anos aqui na Inglaterra, quando o coisa é português, parece que o inglês cai-me melhor, parece que entendo melhor, né? Mas apesar de eu falar português e entender o português, não estou a negligenciar isso, né? Não estou a dizer uma coisa, mas é porque o hábito, né? A gente vive aqui, convive aqui, fala inglês a toda hora e a gente habitua-se mais naquele nível. Tá a entender? Mas o Lester Samurão, ele também é um grande homem de Deus. Foi quando Deus me começou a chamar para o ministério e eu comecei a ter aqueles sonhos nos céus, a guerrear nos céus e não sei o quê. E Deus me disse, vai ao Lester Samurão. E comecei a ouvir. Foi lá que eu aprendi que os aliens, né? Como é que é? Os extraterrestres são demônios. Tá lá mesmo, são demônios, são mesmo demônios que estão no segundo céu. Tá a ver essas coisas do extraterrestres, né? Fanny Nerve Silva, bem-vinda. Né? Então, você comece a ouvir isso, vai incapacitar você, vai fortificar você para você ser eficaz na oração pelo seu filho, na oração pela sua filha. Amém? Você tem que fazer algo. Não pode ficar parada. Não pode ficar a semana inteira a jejuar da palavra. Não. Porque senão você fica fraco e quando você vai orar, o Satanás vem e ataca-lhe com muita força. Amém? Então, eu vou orar um bocadinho pelo síndrome de Down, né? Que é a mensagem de hoje. Ó Pai Santo, em nome do Senhor, eu tive que dar uma palavra porque estive muito tempo sem falar com vocês, né? Mas vocês têm que se treinar a vocês mesmos, tá bom? Ouçam a palavra. Sigam, por exemplo, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin também é muito conhecido, né? Ele também é muito bom, né? Há muitos aí. Eu gosto muito de um que até John Eckhart. John Eckhart também é um ministro da libertação. Há muitos. Se você quer estar cheio do Espírito Santo, eu vou aos antigos, né? Eu vou aos antigos. Ela já morreu, mas é Kathleen Kuhlman. Ela tinha uma vivência com o Espírito Santo muito grande, mas antes dela houve outros, né, que também fizeram muita coisa, comunhão com o Espírito Santo, né? Kathleen Kuhlman, vejam o Benny Hinn, todos conhecem o Benny Hinn, mas o Benny Hinn veio treinado da Kathleen Kuhlman. Por isso ele tem aquela unção do Espírito Santo. Quando o Benny Hinn entra, tudo eletriza-se ali. Tá a ver? Porque ele recebeu a imposição do Espírito Santo através da Kathleen Kuhlman, porque era a chamada dela, o Espírito Santo. Né? Temos que reverenciar. Então nós vamos orar. Ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho agora desfazer agora todas as obras ocultas, Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor. Como mandaste fazer em Isaías 58, para eu desfazer todas as obras do maligno, todos os laços, todas as correntes, todas as prisões, todas as gastas satânicas de Satanás, de acordo com Lucas 10, 19, Senhor, eu venho desfazer todas as obras do maligno em todas as pessoas infectadas com o espírito o síndrome de Down. Em nome de Jesus Cristo, eu venho queimar agora todo espírito de síndrome de Down, todos os demônios, todos. Olha, eu quero que vocês saibam que o demônio não trabalha sozinho. O síndrome, por exemplo, hoje estamos a falar do síndrome de Down, mas isto abrange todos os outros, né? Por exemplo, o síndrome de Down é um. Né? Ele é o maior, é o chefe. Isto é um nome dado, né? Que a ciência deu, que os médicos dão na realidade, né? E a gente ora isso e Deus sabe que é isso. Tá a perceber? É para identificar. Porque na realidade, no mundo do espírito, eu não sei como é que se chama. Sei que estes nomes, os médicos disseram. Por que é síndrome de Down? Porque foi o médico, aquele cientista, não sei o quê, que nomeou, era o Down. Né? O nome dela era Down. Então, ele decidiu que era um síndrome, então passou a ser síndrome de Down.
Amém? Então, o autismo, Asperger e não sei o quê, tudo isso são nomes dados cientificamente. Mas, mas Deus sabe os nomes. Por isso, quando a gente menciona esses nomes, Deus sabe exatamente do que é que nós estamos a falar e Ele vai operar. E, né, por isso, você não tenha medo. Você fala mesmo, destrói o autismo, sai do meu filho, sai do meu filho, sai da minha filha, síndrome de Down sal. Porque, por exemplo, você veja os efeitos que faz. Qual é as características do síndrome de Down? Né? Cada uma das características do síndrome de Down está ali um espírito a operar. Né? Opera na prisão de fala. Né? Na prisão de fala, opera na caminhada, no coração, a dar ataques no coração, é um demônio que está ali a querer destruir, matar mesmo, porque são pessoas más que fazem essas coisas. E outras coisas mais, né? Assim como no autismo, cada área, por exemplo, se o seu filho é violento, ele agita, se ele grita, é um demônio que está a agir ali. E todas as áreas que você vê que não é normal, então você sabe que é um espírito, são aqueles espíritos. Então nós temos que desfazer as castas, né? Estava lá na Bíblia, Deus disse ao Jesus disse castas de demônios, né? O endemoniado de Gadarena eram castas. Então, e hoje a palavra que eu tenho para vocês hoje é a palavra que Deus deu para mim, né? Então, vocês sabem que na passagem na Bíblia, havia um homem que era coxo, né? Ele queria ser curado. Havia aquele tanque do Betseba, né? Que quando o anjo passava lá, abanava e as pessoas jogavam-se lá, eram curadas, a primeira pessoa. E aquela pessoa há mais de 37 anos, né? Que não era curada. E hoje eu estava, Senhor, vamos lá, quando é a libertação da minha filha? Completa, né? Ela está a receber muitas libertações, glória a Deus, né? Mas Deus disse assim, mostrou-me essa palavra, veio a palavra de Deus para mim, e teve aquela mulher enferma, aquele homem enfermo por 37 anos, e Jesus impôs as mãos e curou. E também havia aquela mulher corcunda. Lembra-se que estava dobrada e Jesus passou, curou, tá vendo? E havia aquela mulher do fluxo de sangue, né? Há mais de 12 anos. Por isso, se você, seu filho tem 5 anos, tem 7 anos, ainda não está curado, olha, aquela tinha 12 anos de sofrimento. Amém? Então, de todas estas idades, e ainda há muito mais, né? Jesus curou. Então, se Jesus curou a eles, por que Jesus há de amar mais a eles do que a você, do que ao seu filho? Jesus cura. Essas são as palavras da fé que eu quero pôr no seu coração, para você começar a praticar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tu espírito de síndrome de Down, e todos os seus adjutores, tu governante, tu comandante-chefe do síndrome de Down e todos os seus subordinados, eu vos amarro agora, eu vos repreendo agora, eu ordeno que libertem estas pessoas hoje, imediatamente, e não voltem mais. Todos os poderes, toda a plaga que estava ativada para destruição na vida destas pessoas aqui mencionadas, sejam agora queimadas, sejam desativadas agora em nome de Jesus. Toda a energia do síndrome de Down, eu ordeno que a energia do síndrome de Down morra. Por que a energia do síndrome de Down? Você, por exemplo, quer pôr a luz. Você entra no quarto, você carrega no botão e acende a luz. Né? Mas quando você não tem eletricidade, a luz não acende. Então, tem a energia para a luz. Então, por síndrome de Down e outros também têm uma energia, eles estão a infectar aquela energia. Mas se você desplagar aquilo, o que a gente está a fazer é quebrar essas forças, essas energias quebram. Está a perceber? Queimam. Por isso é que a gente queima. Fogo, queima. Diga comigo. Queima essas energias. Queima essas correntes. Diga lá no seu caso. Eu vou falar de síndrome de Down, que é mensagem de hoje, né? Em nome de Jesus, eu queimo agora. Todo o espírito de síndrome de Down queima. Todas as correntes, todas as conexões, todos os cordeiros, os cordões sejam queimados agora do síndrome de Down. Queimam agora, queimam pela raiz, queimam. Sejam
sejam eletrocutados, síndrome de Down seja eletrocutado, volta para de onde foi. Eu ordeno agora que toda pessoa que mandou síndrome de Down para a tua vida, que você diga o nome, se é qualquer deficiência que você esteja a representar, tá bom? Qualquer pessoa que enviou, que embruxou você, que fez, que trouxe síndrome de Down para a sua vida, eu ordeno que esse síndrome de Down sai e vai ao encontro da pessoa que lhe pôs assim, em nome de Jesus. Devolve mesmo para a pessoa sentir na pele o que é, né? A maldade tem que ser devolvida. A bênção, a Bíblia diz: aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoarei, eu amaldiçoarei. É justo. É correto ou não é? Então você é filho de Deus. Diga assim: eu recebo a cura do meu filho, eu recebo a cura da minha filha, eu recebo a libertação. Os ouvidos, Deus está a querer os ouvidos. Eu vejo aqui uma criança, Miguel, o nome é Miguel, andando com os olhos nos ouvidos. É uma criança, 5 anos. O Miguel tem 5 anos, anda sempre, parece que ouve unidos nos ouvidos. Deus está a curar Miguel. Ora, Maca, se você tem o seu filho Miguel, alguém que vai ouvir este vídeo e que tem o nome filho Miguel, o seu filho está a ser liberto hoje. Receba a libertação. A Sônia seja curada, Sênia seja curada, Sônia seja curada, Sônia Almeida, é o nome do sobrenome da moça. A Sônia Almeida seja curada. Não sei qual é a enfermidade da Sônia, seja curada agora. Aramacaceira macarra mamamacha, arabacaceira caça. Amém? Então, esta foi a nossa oração hoje. Eu quero abençoar o Senhor e selar esta oração com o sangue do Cordeiro. Eu cubro todas essas pessoas com o sangue do Cordeiro. Que tudo aquilo que estava travado na vida deles, eu vou agora arrancar do lugar da vida deles, no nome de Jesus. Tudo aquilo, todas as bênçãos financeiras, materiais, matrimoniais, de saúde, que estavam presas no segundo céu, eu vou agora buscar e arrancar em nome de Jesus. Amém? Seja você abençoado. E amanhã temos outra vez do autismo. Aqueles que oram em espírito, intercedam por mim. É só, Senhor, vocês tragam o meu nome e orem só em espírito. Mas nada. Só Deus sabe o que ela quer fazer, tá bom? Porque às vezes, quando você ora, Deus também me ilumina, me mostra, olha, quero que falas isto. Aquela pessoa está a precisar disto, está a pedir isto. Quando aquela pessoa está a pedir isto, é porque Deus quer que eu ore por essa pessoa. Amém? Deus está a responder a oração dessa pessoa quando Deus me revela. Tá bom? Então tenham um bom uma boa noite e descansem na paz do Senhor. Tchau, tchau, beijinhos, abraço de Deus. Até amanhã.